Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para uma nova edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada estarmos aqui para juntos fazermos o Evangelho no Lar, para juntos refletirmos sobre os ensinamentos do Cristo, nesse encontro que é o encontro da família com Jesus. Um momento ímpar, porque é a oportunidade de termos conhecimento dos ensinamentos do Cristo, nesse mundo tão difícil no qual nós estamos vivendo, de muitas transformações, de uma carência muito grande de espiritualidade em muitos corações. Então, não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Essa água, ao final do nosso estudo, deve ser ingerida com respeito e com muita fé, porque certamente ela trará ao nosso organismo os efeitos que nós estamos a necessitar na nossa saúde mental, na nossa saúde física e espiritual. Então, dando início, vamos fazer a nossa leitura, a leitura preparatória do livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, através da psicografia abençoada desse nosso irmão. A mensagem de hoje é a 123. Condição comum. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Registro no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 24. Aquele homem da multidão, aproximando-se de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto externo. Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falta um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxos, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Comentário de Emmanuel acerca dessa passagem evangélica registrada por Marcos, diz respeito à nossa condição humana, de descrentes, principalmente diante dos desafios, dos momentos difíceis, em que nós questionamos a justiça divina. Mas, como diz Emmanuel, felizes daqueles que se portarem como aquele homem que parecia incrédulo,
mas diante da necessidade do filho, pediu ajuda a Jesus, pediu ajuda, inclusive, para a sua fragilidade de crença, a sua fé bastante fragilizada. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente ao alto, entrando em conexão com as esferas do bem, as esferas do universo do bem. Senhor, dá-nos vossa inspiração no estudo de hoje e sustenta-nos durante a reunião através de vossos mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos, ficando fortalecidos para colocá-los em vivência, em prática, em nosso cotidiano. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos seguindo o livro de Joana de Ângeles, Florações Evangélicas, ditada ao nosso irmão Divaldo Franco, pela sua psicografia. Hoje é a mensagem 20, em que ela vai se referir ao item 12 do capítulo 5. Ela pega um parágrafo e faz o seu comentário, apresenta a sua mensagem. Esse item está contido no capítulo, que é o capítulo 5, que é exatamente o capítulo que fala da bem-aventurança, que nos diz: bem-aventurados os aflitos, ou os que choram, que serão consolados. Então nós já vimos vários itens colocados por Kardec para exatamente nos fazer refletir, como foi o caso da justiça das aflições, as causas das aflições, causas presentes, atuais e causas anteriores. E vamos hoje no item motivos de resignação. A resignação é uma das muitas virtudes que devem ser desenvolvidas pela criatura humana. Quando se fala em resignação, não significa a aceitação uma mera aceitação das ocorrências difíceis, aflitivas da vida, mas aquela resignação que está baseada na fé, na nossa convicção de que todas essas dificuldades, a dor e o sofrimento fazem parte do nosso caminhar com Cristo. O que significa isso? Significa que são aflições decorrentes da nossa imprudência do hoje, mas também dificuldades, sofrimentos que decorrem dos erros cometidos em vidas pretéritas. Aí nós retornamos ao plano físico para que aquilo que nós ocasionamos ao nosso semelhante outrora chegue até nós, porque estamos submetidos à lei divina de causa e efeito, e tudo isso chega até nós, como limitações, como dificuldades, sofrimento mesmo, para que possamos corrigir em nós mesmos os erros que foram cometidos. Mas isso não significa que a aceitação seja, que a resignação seja algo de passividade ou de acomodação. Não. A resignação significa aceitar as ocorrências sem revolta, sem desespero, certos de que a finalidade dessas dificuldades em nossa vida é uma finalidade corretiva, é uma finalidade de aprendizado, porque
devemos olhar a vida como uma oportunidade que Deus nos concede de evolução. Então, é nesse sentido que nós precisamos olhar diante daquelas situações que nós não conseguimos transformar, que nós não conseguimos mudar. Cabe, portanto, a cada um desenvolver toda uma ação de luta para amenizarmos aquilo que está nos fazendo sofrer, aquilo que está nos limitando na vida. Se não podemos superar, mas devemos sim lutar para que essa situação seja amenizada, passando a ter um olhar diferente, não um olhar de desespero, de revolta. Quantas vezes a gente diz, Deus se esqueceu de mim. Será que Deus existe? Onde é que Ele está que permite isso? Quantas vezes nós já dissemos isso, né? E, no entanto, é a lei de causa e efeito que funciona. Como diz a espiritualidade, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a resignação vai significar esse olhar diante dessas ocorrências como sendo oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de evolução. Porque nessas situações nós podemos desenvolver a resignação, mas também tantas outras virtudes, como a paciência, a compreensão, a bondade, a misericórdia, que são virtudes que se encontram de forma latente dentro de cada um de nós e que precisam ser trabalhadas, que precisam ser desenvolvidas. E sobre a resignação, olha só o que Kardec coloca de reflexão. Ele nos diz, por estas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Ou seja, como a gente afirmou, serão consolados. A promessa de que nós teremos assim, através da nossa postura de resignação, vamos alcançar a cura do nosso sofrimento. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Ou seja, agradecer a Deus as oportunidades, sejam elas quais forem, mesmo que sejam de dor e sofrimento. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livres. Se não fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último de privações. Perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações, para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do credor, não lhe agradeceria? Ou seja, ele quer dizer aqui que Deus nos concede, nós somos os devedores perante as leis divinas. E como somos, isso que nós passamos aqui de dificuldades, de sofrimento,
diz respeito a uma parcela pequena diante do muito em que somos comprometidos. Então ele quer dizer aqui exatamente isso. Não seria melhor suportarmos essa pequena parcela do que termos que ter uma corrigenda do muito que temos a corrigir perante Deus? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas, se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se do outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação, e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar absolutamente, como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. Ou seja, se nós estamos atravessando aquela dificuldade, estamos sofrendo, e no entanto, paralelamente, continuamos no erro, continuamos a prejudicar o nosso próximo, é como se estivéssemos aumentando a nossa dívida perante as leis divinas. É como ele diz aqui, a pessoa vai pagando aos poucos e tomando novo empréstimo, isso comparando aqui na terra com o que acontece entre o credor e o devedor. Então é necessário que aquela dificuldade, aquilo que está nos atormentando, seja enfrentado com fé, com resignação, tendo todo o cuidado, para que essa oportunidade seja uma oportunidade de aprendizado, para que nós possamos aprender e não ficar no erro, né? E não ficar exatamente no prejuízo que nossas ações muitas vezes ocasionam ao nosso semelhante. Mas Kardec, prosseguindo, e é nesse item que Joana de Angelis vai destacar, ela vai destacar exatamente esse parágrafo, quando ele prossegue e diz: à sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, àqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebeste vosso salário na terra, e de recomeçar a vossa tarefa. Ou seja, ele aqui vai fazer referência exatamente ao nosso desencarne, o retorno à pátria espiritual. O que é que vai nos aguardar? O que é que vai nos esperar? Jesus não diz que será liberto aquele que tiver essa ou aquela religião. Jesus fala da transformação moral e espiritual que a cada um de nós compete realizar. Por isso que ele veio dar o seu exemplo para que a gente pudesse ter o seu modelo para ir superando
as inúmeras imperfeições que caracterizam a criatura humana. E quando chegarmos lá, será que seremos abençoados com a condição espiritual além-túmulo boa, de tranquilidade e paz? Ou teremos que arcar com a nossa irresponsabilidade por termos vivido envolvidos tão somente pelos prazeres, pelas paixões terrenas? E Kardec ainda vai dizer: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo como à da alma, ao passo que a inveja, o ciúme e a ambição se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Ou seja, Kardec fecha esse item nos mostrando exatamente como a nossa conduta ela vai ocasionar os efeitos da nossa vida. A inveja, como ele diz aqui, né? A inveja que vem exatamente decorrente do egoísmo, gerando ambição, gerando vaidade, ressentimentos, o ciúme, né? São torturas que nós criamos para nós mesmos, aumentando assim as nossas angústias, as misérias mentais e espirituais que a criatura humana cria para si mesmo. Então, com relação ao item que Joana de Ângeles selecionou, ela elaborou a mensagem retorno. Retornarás. Por mais longos sejam os teus dias na terra, durante a abençoada jornada corpórea, dia luze em que retornarás à pátria espiritual, que é o teu berço de origem e a sagrada morada onde permanecerás nas empresas do porvir. Medita. Absorvida pela atmosfera, a linfa cantante flutua na nuvem ligeira para retornar ao seio gentil da terra, que a conduzirá logo mais aos imensos lençóis d'água do subsolo, que afloram em correnteza cantante mais além. A semente exuberante, enclausurada do fruto que balouça nos dedos da árvore, retorna ao âmago do solo generoso de onde proveio. Também o homem. Afastado do ciclo de onde procede em excursão de lazer ou refazimento, de trabalho ou produtividade, de estudo ou repouso, sente o chamado longínquo dos amores da retaguarda,
retornando logo para o labor em que as emoções se renovam e as esperanças se realizam. E ela continua, meus amigos, e diz que é necessário considerar a lição do retorno. Como organizas equipagem, mimos e lembranças, arquivas roteiros e assinalas fatos para futuras narrações e imediatos aprestos, prepara a bagagem com apuro e justeza, demorando-te em vigília para quando chegue o esperado momento da volta. Retornarás sim. Vive, pois, de tal modo na laboriosa escola do corpo disciplinado e em equilíbrio, que faculta uma valiosa colheita de bênçãos, a se transformarem em luzeiro clarificante para o caminho espiritual por onde retornarás. Ou seja, ela vai exatamente dizer, todos nós iremos retornar ao plano espiritual. Mas cedo ou mais tarde, não sabemos. Então é necessário preparar a bagagem para esse momento. E vamos preparar essa bagagem através dos sentimentos que cultivamos, dos pensamentos que elaboramos, tudo isso vai resultar em nossas ações. Ações direcionadas ao bem ou ações desequilibrantes direcionadas ao mal. Porque não basta dizer, eu não faço mal a ninguém, mas é necessário fazer o bem. É necessário elaborar, criar essa bagagem para que o nosso caminho de retorno seja iluminado. Então, mais uma reflexão da nossa querida Joana de Ângeles, maravilhosa como sempre tocando aos nossos corações, nos dando orientações com relação à nossa vida, com relação às nossas decisões. Então, meus amigos, vamos fazer agora as nossas vibrações, elevar o sentimento, o pensamento de amor, de perdão, de saúde, de fé, no firme desejo de que ondas vibratórias alcancem o âmago de cada um de nós e aos nossos irmãos necessitados. Senhor nosso Deus, aqui estamos humildemente a rogar pela paz entre as nações, pela fraternidade, pela solidariedade, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Para que haja perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, nas casas de repouso, pelas ruas, em seus lares, para que eles encontrem o lenitivo e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Agora, cada um deve fazer breve silêncio para apresentar as suas rogativas. Recebe, Senhor nosso Deus, as nossas rogativas e derrama sobre todos nós a vossa graça, nos iluminando, nos fortalecendo, ajudando-nos assim em nossa caminhada evolutiva, a fim de que possamos vencer as nossas más inclinações, deixando desabrochar a luz
centelha divina que colocastes em cada um de nós. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e paz. Até breve.